Oi, gente. Hoje nós vamos falar do contrato de empréstimo. O Código Civil trata de duas espécies contratuais de empréstimo, que são o comodato e o mútuo. Os dois contratos têm por característica comum o fato de serem contratos reais, ou seja, os dois só se tornam perfeitos e acabados com a entrega da coisa. Uma das diferenças principais entre eles é que o comodato necessariamente ele é um contrato gratuito, ou seja, ele não exige a contraprestação, no caso do contrato que seria pecuniária, e o mútuo ele pode ser tanto gratuito bem como oneroso. Se o mútuo for oneroso, ele é chamado de contrato fineratício. Partindo de um exemplo de cada um, para a gente poder visualizar e ter uma ideia do que seriam esses contratos, temos um caso clássico, né, de contratos comodatos, são os empréstimos, por exemplo, daqueles freezers de estabelecimentos comerciais, freezers de refrigerante ou de picolés. Em geral, esses freezers que são instalados em padarias, supermercados, são negociados via contrato de comodato, ou seja, eles colocam ali no estabelecimento, não cobra nada, mas em contrapartida só pode ter o próprio produto ali, não pode ser colocado outro produto por ser um freezer. Eu vou um freezer do picolé da marca X, aí eu resolvo colocar lá dentro um leite que está precisando de espaço, não tem outra geladeira e eu coloco lá dentro. Não poderia isso acontecer, tá? Porque um dos princípios do contrato, por exemplo, de comodato, é que o comodatário, que é quem recebe a coisa, ele tem que manter o fim dela, o fim para o qual se destina. Se eu der um fim diverso, ou seja, se o empréstimo do freezer é para picolé e eu coloco outro produto ali, eu estou dando fim diverso. Então isso enseja até indenização, que seria através de perdas e danos, ou quebra de contrato, alguma coisa assim. Bom, um exemplo de contrato de mútuo que nós temos na praça é o exemplo de empréstimo de dinheiro bancário, principalmente em bancos. Então, em regra, esse empréstimo ele é feneratício, vai ser cobrado juros, correção e outra coisa assim. Mas nos dois casos, reiterando, eles se tornam perfeitos e acabados com a entrega da coisa. Não existe o contrato, então, enquanto não for entregue o objeto desse contrato. Agora, retomando o tema, em cada um desses contratos especificamente, vamos falar primeiro do contrato de comodato. Então, já me adiantei aí que os sujeitos do contrato do comodato é o comodante, que é quem empresta, e o comodatário, quem pega emprestado. Esse contrato ele está normatizado nos artigos 579 a 585 do Código Civil. Tem por característica o que já falamos, ser um contrato unilateral, por isso gratuito, ou seja, ele atribui obrigação a apenas uma das partes. Ele é temporário, o que significa que ele é um contrato que, quando eu repasso a coisa para a pessoa, ela tem que me devolver a coisa. Portanto, a pessoa que a recebe, que é o comodatário, ele não tem propriedade da coisa, ele só tem posse. Bom, quanto a esse caráter de temporário, ele então induz ao prazo. Esse prazo pode ser determinado ou indeterminado. O prazo determinado é o que tem a data de início e de fim, dias a qual dias adquem. E o prazo indeterminado é enquanto a pessoa precisa usar aquilo ali. Um caso de comodato com prazo determinado seria, por exemplo, o empréstimo de uma casa para minha tia por um período de 1 ano, começando na data de hoje e vencendo daqui 1 ano. Então, isso aí seria um comodato por prazo determinado. O prazo indeterminado, por exemplo, nós teríamos as cadeiras de rodas oferecidas em shoppings para pessoas com dificuldade de locomoção, por exemplo, para idosos. Então, necessariamente, eles não colocam uma data de entrega daquela cadeira, mas você pode usá-la para o shopping durante o período que estiver ali. Então, por isso que o prazo aí é indeterminado. O tempo que você precisar ficar usando aquilo ali,
ele fica à sua disposição. Outro exemplo de prazo indeterminado, muito comum, é nos postos de gasolina, as bombas, né, de postos de gasolina. Quase todas elas são empréstimos por comodato. Bom, então, necessariamente não tem um prazo de entregar aquela bomba, mas enquanto você estiver usando, você vai usufruindo, vai permanecendo o contrato ali. Bom, falamos então que o comodatário não tem propriedade, ele tem só a posse. Porém, o comodante, ele pode tanto ter a propriedade como a posse. Então, quem empresta pode ser dono ou pode não ser dono. Um caso, por exemplo, é quando eu compro um carro alienado, ou seja, conhecido aí como financiado. Faltam ainda 10 parcelas para eu pagar desse carro e eu resolvo emprestar esse carro para alguém, para uma pessoa. É possível? Sim, sem problema nenhum. Então, você tem aí, necessariamente, o contrato de comodato, ele é uma cessão de uso, né? É uma autorização para que alguém use aquele objeto. Quanto a esse objeto, nós já falamos que, então, ele pode ser móvel ou imóvel. Outro detalhe que a gente tem aqui é quanto ao uso da coisa. Então, enquanto eu estiver dando o fim para o qual aquele objeto se destina, o contrato está sendo cumprido. Mas a partir do momento que eu dou um fim diverso, dá direito ao comodante de rescindir esse contrato, aplicar multa contratual, eventuais cláusulas acessórias que tem nesse contrato, né, de cobrança por quebra de contrato, e ainda perdas e danos. Essas perdas e danos, que é decorrente do dano causado no objeto pelo uso diverso do qual se destina aquela coisa, tem um nome específico, recebe o nome iuris de aluguel. Então, é o mesmo termo aluguel do contrato de locação, mas naquele contrato ele é uma contraprestação. Então, eu pago para morar, né? Ou eu moro para pagar. Depende da situação ali no contrato de locação. Aqui não, o aluguel é um termo jurídico não associado à contraprestação. No comodato, o aluguel é o que você paga no caso de eventual perdas e danos, dano causado ao objeto. Aquele exemplo que eu dei de um freezer dentro de um supermercado, em comodato para a venda de determinado refrigerante. Aí o fiscal daquela empresa chega lá e se depara que dentro daquele freezer tem outros refrigerantes de outras marcas ou tem outros produtos diferentes do que era a destinação do freezer. Nesse caso, além da multa, pode-se aplicar também perdas e danos, apurando-se aí eventual dano que tenha causado a esse objeto. Bom, o comodatário, uma das questões que envolve isso aqui, já que já estamos falando de uso, se o comodatário teria direito à restituição, à indenização por despesas que ele tenha feito no bem. Imagina que eu, então, emprestei o meu imóvel para minha tia e ela tenha gasto despesas, benfeitorias necessárias naquele imóvel. A princípio, como é um empréstimo, a natureza é ser gratuito, ela não teria direito a receber indenização ou pedir por essas despesas que ela tenha gasto, seja despesas necessárias, úteis ou voluptuárias, referentes a benfeitorias necessárias, úteis ou voluptuárias. Porém, se essas despesas forem extraordinárias ou urgentes, a comodatária ou o comodatário teria direito sim a ser ressarcido desse gasto. O que seriam despesas extraordinárias? É fora da ordem, né, extraordinário, fora do que seria ordinariamente permitido. Urgente é algo que não se imagina. Então, por exemplo, se eu tenho que dar um fim ou um uso para a coisa, né, X,
A recíproca é verdadeira. Se alguém está me emprestando alguma coisa, ela tem que me emprestar para aquele uso. Se alguém me empresta um imóvel para eu morar, ele tem que ter garantias de moradia. Então, se eu chego num imóvel que não tem condições mínimas de moradia e eu tenho despesas, então entende-se aí no caso que esse imóvel não está cumprindo a função social para a qual ele se destina. Então, como que uma pessoa me empresta um imóvel para eu morar e eu chego lá e não tenho condição de morar? Então, essas despesas que eu fizer que garantam o uso desse bem, ela é conhecida como despesa extraordinária. Então, eu teria sim direito a ser ressarcido nesse caso. Bom, quando que se dá a extinção desse comodato? Pelo o termo, né? Tendo terminado o prazo, seja determinado ou indeterminado, pela resolução ou descumprimento de uma das partes desse contrato, pela sentença a pedido do comodante, pedindo para rescindir, resolver esse contrato por uma necessidade urgente ou imprevista, pela morte do comodatário. Portanto, trata-se de um contrato, nesse caso, personalíssimo em relação ao comodatário, diferente da locação, que não é personalíssima, que nesse caso é. Então, o comodatário, que aquele com quem você contratou, se ele, por exemplo, vir a morrer, esse contrato ele é extinto. Pela resilição unilateral, ou seja, uma das partes não quer mais continuar o contrato. Não quero mais continuar morando no imóvel que você me emprestou, ou eu não quero mais continuar emprestando imóvel para você. Isso é uma resilição, ninguém descumpriu nada no contrato, e aí nesse caso é desfeito, paga-se a multa rescisória e resolve o problema. Bom, e pelo perecimento do objeto contratado, voltamos às despesas extraordinárias, né? O objeto, ele tem que dar o destino para o qual ele se utiliza. Se ele não tem essa destinação, se não é possível usar para esse fim, então ou eu tenho o perecimento da coisa ou eu tenho a deterioração da coisa. Por isso que essas despesas são consideradas, em um caso ou outro, extraordinário. Cada caso, claro, vai ter que ser analisado. Bom, então já falamos da característica do comodato, que é gratuito. E uma característica importantíssima que nós não falamos ainda: o comodato é um empréstimo de coisas infungíveis. O que isso significa? No final do contrato, esse objeto deve ser devolvido. Não se aceita outro objeto no lugar. Por exemplo, quando a gente vai à biblioteca e empresta um livro, quando vamos à biblioteca e pegamos um livro emprestado, eu tenho que devolver aquele livro, eu não posso devolver outro livro, né? Então tem que ser aquele que eu peguei emprestado. Então você teria aí, no caso, um comodato, porque a coisa é infungível. Essa infungibilidade, ela decorre da própria natureza ou pode ser um contrato entre as partes. É muito comum na nossa região aqui em Goiás ter aquele empréstimo de frutas para exposição, que são coisas necessariamente consumíveis, né? A princípio, uma fruta é consumível. Mas, então, é possível ter um contrato de comodato de coisas consumíveis, ou seja, eu tô te emprestando a fruta, mas apenas para exposição. Ela não pode ser consumida ali. Então, você tem um contrato de comodato e aí, nesse caso, essa coisa consumível se tornou infungível. Bom, terminamos aqui as partes mais importantes do comodato. Vamos entrar agora no mútuo. O mútuo, ele é tratado dos artigos 586 até o 592. Como eu disse no início, o mútuo, necessariamente, ele não é de coisa infungível, ele é de coisa fungível. Vamos pensar no exemplo para entender o porquê. Falamos no início que um caso de mútuo é um empréstimo de dinheiro em banco, né? E hoje a gente nem pega mais na moeda, é tudo feito às vezes, aliás, quase todos, eu não conheço de maneira diferente, banco emprestar dinheiro e você ir lá pegar o dinheiro direto com o banco. O que ele faz é uma transferência e já cai direto na sua conta, certo? Agora imagine, vamos dar um outro exemplo para a gente entender isso melhor. Eu empresto R$100 para Maria. Esses R$100 numa nota. Essa nota ali tem um código, tem uma numeração.
ela não precisa me devolver aquela nota vencido o prazo do meu empréstimo. Ela pode me entregar esse dinheiro, ela tem que me devolver R$100. Como ela vai me devolver, não é necessariamente aquela nota. Ela vai me devolver de outra forma. Por isso que o mútuo é um contrato de coisas fungíveis. E ele pode ser, então, como a gente falou, gratuito, né? Pode-se não cobrar nenhum valor por esse empréstimo, ou eu posso cobrar um valor X, que é conhecido como contrato feneratício. E aí, o código faz menção, em alguns casos de mútuo, né, que merece a gente tomar atenção, que é o artigo 587, que já vem uma diferença do mútuo para o comodato. Como nós falamos no comodato, o comodatário só tem a posse da coisa. No mútuo, eu trabalho com dois sujeitos. O mutuante, que é quem empresta, o mutuário é quem pega emprestado. Porém, como o mutuário não tem a obrigação de devolver a própria coisa, ele detém o domínio da coisa, então ele se torna dono da coisa. No comodato, o comodatário só tem a posse e o contrato é infungível. No mútuo, ele é fungível e, por essa razão, o mutuário ele tem a propriedade da coisa. Então, vejamos lá no 587. Este empréstimo transfere o domínio da coisa emprestada ao mutuário, por sua conta correm todos os riscos dela desde a tradição. Então, desde a entrega da coisa, o mutuário tem os riscos inerentes àquela coisa e o mutuante não tem nada a ver com isso. Então, se a pessoa para quem eu emprestei os R$100 perdeu esse dinheiro e eu emprestei por determinado período, vencido o prazo, ela tem que me devolver. E por essa razão, como o mutuário se torna dono da coisa, os riscos dela correm por conta dele. E outro aspecto importante aqui é falarmos do 589, porque aqui admite o mútuo feito a menor. Lá no 588 ele diz assim: o mútuo feito a pessoa menor, sem prévia autorização daquele sob cuja guarda estiver, não pode ser reavido nem do mutuário, nem de seus fiadores. Então, se eu empresto um dinheiro ao menor, sem autorização de quem é responsável por ele, eu não posso reaver nem do mutuário, se ele não quiser me pagar, e nem de seus fiadores. Só tem um detalhe: o 589 ele faz uma ressalva, que é: cessa a disposição do artigo antecedente se a pessoa de cuja autorização necessitava o mutuário para contrair o empréstimo o ratificar posteriormente. Se o menor, estando ausente essa pessoa, se viu obrigada a contrair o empréstimo para os seus alimentos habituais. Se o menor tiver bens ganhos com o seu trabalho, mas, em tal caso, a execução do credor não lhes poderá ultrapassar as forças. Se o empréstimo reverteu em benefício do menor e se o menor obteve o empréstimo maliciosamente. Então, nesses casos aqui, retomando o que a gente falou no 588, ele faz esse alerta: se você empresta um dinheiro ao menor, você não consegue reaver dele nem do fiador se não teve autorização do responsável. Mas o 589 te dá uma possibilidade de receber esse dinheiro nessa circunstância. Se o menor tiver ganhos próprios, se eu provar que esse dinheiro reverteu para os alimentos do menor, se ele maliciosamente ocultou a sua idade. Entende-se aí boa parte da doutrina que esse caso do 589 está falando até do caso de empréstimos para relativamente incapazes, né? Porque quando a gente fala aqui do menor maliciosamente ocultar a sua idade, nós voltamos lá no artigo 180 do Código Civil, que fala que quem tem que inquirir, perguntar a idade do menor é com quem está contratando com ele, né? Quem estiver contratando com ele. Mas ele trata especificamente 180 do relativamente incapaz. Ou seja, relativamente incapaz, no artigo 4º do Código Civil, que seria os menores de entre 16 a 18 anos,
eles seriam assistidos, então eles acabam respondendo pelos seus atos, e um desses casos é o que está falando aqui, o 589. Entenda-se, portanto, o 588, especificamente nos casos do absolutamente incapaz, que seria o menor de 16 anos, tratado no artigo 3º do Código Civil, que eles devem ser representados. Não sendo representados, seus atos são nulos, portanto, é feito ex tunc, né? Enquanto no 589, se eu tenho a possibilidade de receber esse mútuo desse menor, eu estaria falando de uma anulabilidade de negócio jurídico, um efeito ex nunc, então estaria diante aí de uma incapacidade relativa. Esse seria o posicionamento de boa parte da doutrina. Bom, tendo terminado esses dois contratos, eu espero que tenha sido bem explanado e quanto às suas características, as suas consequências, e logo mais estarei postando sobre outros contratos.